Essa live, né, o título Recrutamento no Brasil. Eu tenho recebido muitos questionamentos da missão de recrutamento que vai acontecer no Brasil e saber como é que faz, como que participa, eu quero. Essa missão de recrutamento vai acontecer em breve. Então, como são muitas perguntas que eu tenho recebido no meu direct, eu resolvi fazer uma live surpresa. Vou enviar aí no grupo do WhatsApp, avisando as pessoas para entrar na live, né? Porque assim é uma live super importante que vai esclarecer um pouco o que é a missão de recrutamento, né? O que é isso? Então assim, para quem ainda não me conhece bem, eu sou Lucas, enfermeiro, moro aqui no Quebec, em Ville do Quebec, na província do Quebec, no Canadá, e eu vim através de uma missão de recrutamento atuar aqui como enfermeiro na bela província. Então, assim, o que é missão ou missões de recrutamento, porque já aconteceram várias depois de 2018 para cá. Missões de recrutamento, missão de recrutamento, também chamada Journée Québec Brasil, são empresas que se organizam para contratar mão de obra qualificada no Brasil, especificamente no Brasil. Tem missões de recrutamento que acontecem na França, no Marrocos, na Bélgica. E essas missões que acontecem no Brasil. Já teve missão de recrutamento América Latina, no momento que se fazia isso online, ou seja, todo o processo era online. Eu vou explicar como é que se desenvolve, como é que se desenrola, como é que acontece a missão de recrutamento. Então, missão de recrutamento acontece em vários lugares específicos no mundo, onde a província do Quebec, que é a província como se fosse um estado, né, brasileiro, só para título de comparação, vai nos lugares para recrutar mão de obra. Então, ela vai especificamente no Brasil para recrutar mão de obra brasileira. E quando eu falo mão de obra brasileira, tem outras profissões, mas eu quero aqui salientar a oportunidade de ouro que é para enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem, que no recrutamento vai vir como preposé ou beneficiário. Já falei bastante aqui, então técnicos de enfermagem, olham meus destaques sobre a profissão preposé e como vim trabalhar como preposé. Mas voltando, então, missão de recrutamento, o Quebec vai exatamente buscar mão de obra qualificada, entre elas mão de obra essa de enfermeiros e enfermeiras, e foi assim que eu vim. Então, missão de recrutamento é isso. Por que acontece missão de recrutamento? Por quê? Porque a província do Quebec, que está dentro do Canadá, não consegue ter mão de obra qualificada e mão de obra de modo geral. Vivendo aqui a gente percebe isso, a gente vê, para trabalho, para executar os trabalhos, em tudo quanto é esfera. Não tem mão de obra. E quanto mais aumenta essa qualificação da mão de obra, mais difícil ter. Então, dados do Ministério do ano passado, eles publicaram, né, do Ministério da Saúde aqui do Quebec, eles publicaram que para o sistema de saúde, e confirmaram agora no início do ano, rodar, funcionar, tirar a fila de espera de cirurgia e outras coisas, aqui na província do Quebec, precisa em torno de 4.000 a 5.000 enfermeiras para que o sistema de saúde ande. Então, isso é uma razão do porquê tem missão de recrutamento, ok? Porque falta mão de obra qualificada para trabalhar aqui. Então, se eles não têm mão de obra qualificada, né, e o Quebec está dentro do Canadá, e os países desenvolvidos estão com essa questão de ter pessoas para trabalhar, a população envelhece, não nasce pessoas para repor a mão de obra, o pouco que nasce às vezes sai do país, então vai se contratar mão de obra fora, né, para suprir essa necessidade da sociedade. Então, é por isso. E por que escolhe o Brasil, né? Porque se viu, né, a província do Quebec, ela percebeu que o Brasil produz muita mão de obra qualificada. E aí entra a gente, entre os enfermeiros, né? Já está bem estabelecido isso, né? Já dá para dizer que a gente tem um know-how,
a gente tem um reconhecimento que a formação nossa no Brasil ela é excelente. Por isso que eles vão no Brasil recrutar, sendo que é um país que não fala francês. Isso é muito importante entender isso. Por isso que eu bato, insisto e digo que a oportunidade que é para enfermeiros e enfermeiras, eu quero que alguém me apresente algum país, província, né, o Quebec, que vai no Brasil fazer esse processo de contratação, né? Eu quero que alguém me diga que faça isso. Fora depois os outros pontos positivos que tem após a contratação, né, do enfermeiro e do técnico de enfermagem como preposé. Quero que alguém me diga se tem alguma outra província do Canadá, outro país que vai no Brasil e faz essas missões de recrutamento, né? Então, assim, onde que acontece essa missão de recrutamento? A missão de recrutamento vai acontecer em São Paulo. Então eles vão se organizar, o governo do Quebec vai para lá e vai fazer as entrevistas em São Paulo, no período aqui, deixa eu só confirmar para não falar besteira, no dia 4 e 5 de maio desse ano. Então a gente está aí no dia 17 de janeiro, tem em torno aí de 4 meses, 3 meses e pouco, até essa missão de recrutamento acontecer, onde os entrevistadores vão estar em São Paulo para contratar mão de obra qualificada, né? Então, tem tempo aí para quem já está estudando francês, para quem já está no Plano Canadá, para quem já me segue, já está, né, um pouco entendendo como que as coisas acontecem, tem um período aí de preparação suficiente para ser contratado. Aí é que entra como, né? Já expliquei aqui que missão de recrutamento, a província do Quebec vai no Brasil contratar mão de obra qualificada porque precisa de mão de obra qualificada e não tem, e é uma disputa. Então o Quebec avança e vai fazer a contratação no próprio país, né? E sabe que a formação nossa ela é excelente, ela é boa, corresponde à necessidade deles aqui no Quebec, né? Vai ser em São Paulo e vai ser no dia 4 e 5 de maio as entrevistas. E como que vocês vão participar, enfermeiras e enfermeiros e os técnicos de enfermagem que querem ir como preposé, repito, para saber mais, vai no meu destaque e olha os meus destaques, vai no link da bio dos técnicos de enfermagem, enfermeiros, que tem muita informação ali para cada vez entender mais. Então vamos lá. Como que vocês vão participar? Para participar, vai precisar fazer um currículo, uma carta de apresentação, se inscrever na plataforma do Quebec Intet e basicamente é isso, né? Óbvio que em francês, porque o idioma aqui da província do Quebec é francês. Então um currículo, uma carta de apresentação e se inscrever e esperar que eles façam a análise da sua inscrição e se for interessante eles vão te convocar para passar pela entrevista no dia 4 e 5 de maio, né? Fora isso, pode ser que eles peçam um teste online para ver o nível de francês, porque eles pedem um nível intermediário ou um nível menor para preposé. O teste se faz online, ou às vezes já aconteceu em missão de recrutamento que eles fizeram um teste, eles mesmos elaboraram um teste para saber um ponto de corte, né? Um teste que você fazia ali logo que fazia a inscrição para qualificar os candidatos, porque assim, se não tem um nível ainda adequado de francês, que não consegue manter uma conversação ou passar por uma entrevista, eles não chamam, né? E assim, fora isso, via de regra, eles chamam praticamente todos ou muitos enfermeiros, porque eles precisam da mão de obra, e enfermeiros que têm experiência hospitalar já tem um a mais, porque é para vir trabalhar em hospitais. Esse recrutamento é para trabalhar em hospitais aqui na província do Quebec.
Então, assim, quem tem uma experiência hospitalar, assim como eu tinha na época, tem um quê a mais aí para ser chamado. Só que o que culmina na contratação, né, pessoal, é conseguir passar na entrevista. Esse é um momento chave, porque assim, né, eu já sei, porque eu passei por isso, fiz duas entrevistas, 2 missões de recrutamento, já tenho mais de 30 enfermeiras, enfermeiros que ou já estão aqui, já foram contratados ou estão no processo para serem contratados através do meu programa de mentoria. Então eu sei, né, que o que culmina na contratação é o momento da entrevista, porque eles gostam do nosso perfil, da nossa formação. Então, assim, como eu estava contando a minha história, eu ultimamente no Brasil, a minha experiência era em CAPES e professor de curso técnico de enfermagem. Eu estava, na época, há mais de 4 anos longe de atuar em hospital. Só que, como toda a minha experiência era boa, eles me convocaram mesmo assim, sendo que eu estava há mais de 4 anos sem trabalhar efetivamente em hospital. Só que o que culminou na minha contratação, e eu posso garantir, porque eu, né, aprendi através do processo, foi exatamente a entrevista. Foi saber se portar na entrevista, saber responder as questões, que óbvio, essa entrevista se passa em francês, saber responder às questões técnicas, porque sim, tem uma entrevista num primeiro momento com o recrutador, com uma pessoa do RH, e depois tem a enfermeira que vai fazer a entrevista técnica para ter uma ideia do teu conhecimento. Então, eu passei exatamente por esse caminho, então eu sei o que é a preparação, eu desenvolvi um método para se comportar, para passar por essa entrevista, um método validado, onde outros enfermeiros já passaram, né? Então, assim, é a entrevista que define o teu caminho. E uma vez que você é contratado pela província do Quebec, que você passa por essa entrevista, o que acontece? Você vai pedir visto de trabalho para o Canadá. Essa oportunidade, tanto para enfermeiros como para enfermeiras e para técnico no nível preposé, proporciona visto de trabalho para você junto ao hospital, visto de trabalho para o seu cônjuge, visto de estudos para o seu filho. Por isso que eu digo, é uma oportunidade muito grande de transformação, de imigração, de crescimento profissional, crescimento pessoal. Então, assim, é a oportunidade de ouro, e eles vão no Brasil, né? E eles vão no Brasil contratar nós brasileiros que não falamos francês. Então, se tem muita gente ainda pensando em Plano Canadá, pensando em imigração, né, tanto como um projeto pessoal, como um sonho da família, que às vezes tem isso, a província do Quebec é muito acolhedora e dá muita oportunidade, né? Então, para isso tudo, gente, né, existe um caminho para percorrer. A intenção desse meu Instagram é exatamente mostrar que existe essa possibilidade de como chegar lá. Então já anotem aí, quem tá aí, pega um papel e caneta aí, já marca, né? Nos dias 19, 21 e 23 de fevereiro eu vou fazer um evento gratuito, que é a Semana da Enfermeira Rumo ao Quebec. E lá eu vou explicar como fazer esse caminho para chegar aqui na província do Quebec, atuando na sua profissão e trazendo sua família com visto para toda a família. Pode trazer todo mundo. Cachorro, gato, eu trouxe meus 2 gatos. Então, assim, não percam, dia 19, 21, 23 de fevereiro, um evento gratuito, que é a Semana da Enfermeira Rumo ao Quebec, Canadá. Combinado? Eu quero ver todo mundo lá. Quem já está me seguindo, já está bem adiantado nessas informações, volto a dizer, maratona aí meus destaques, tem no link na minha bio, você vai se inscrever lá para essa semana, certo? Vai se inscrever lá para essa semana gratuita no meu link na bio, lá vai ter o YouTube, o meu canal no YouTube, onde tem muito conteúdo, consome tudo lá, gente, se inscreva, por favor, né? Comente, que assim a gente vai fazendo mais vídeos.
e vai fomentando, né, aquele canal lá no YouTube e dando muito mais material para as pessoas saberem de como que é a vida aqui na província do Quebec. Porque lá no YouTube tem essa particularidade que a gente fala, eu e a minha esposa, a gente fala mais de como que é a vida e situações do dia a dia, como é que é viver aqui e outras coisas. Eu acho super importante, assim, é bem real e às vezes sem muitos cortes, os vídeos. Então, assim, quem tá aí ainda, que gostaria de fazer pergunta sobre a missão de recrutamento, agora eu vou conversar com vocês e responder a pergunta. Já tem uma pergunta aqui, como seria o nível, acho que qual seria o nível de francês na hora da entrevista? O nível de francês que eles pedem para se candidatar geralmente é entre o intermediário, ok? E aí eu falei que eles podem pedir um teste online. No momento da entrevista, a entrevista se desenvolve de uma maneira tranquila, né? Não é uma fluência, não é a pessoa correndo, falando, carregada com sotaque. Então, é só para ter essa ideia que é algo que é possível. Outra pergunta. Pergunta: como seria a carta de apresentação? O nome já disse, né? Carta de apresentação. Você vai escrever uma carta onde você se apresenta, mas tem elementos importantes para ser colocados na carta. Elementos importantes de como você está disponível, que é um projeto familiar seu. A carta de apresentação, o nome já diz, se apresente. E se apresente de uma maneira que você atraia o recrutador. Porque daí no currículo você coloca sua experiência profissional, sua trajetória. Na carta de apresentação você se apresenta e ali já se vende um pouco, né? Que você tem esse projeto, que você conhece já bastante da província, do Quebec, que você já estuda francês há tanto tempo, que você já tem tal parte da documentação feita. Isso é ser atrativo. Isso é muito importante. Já estou entregando conteúdo super importante aqui. Você vai se vender. A carta, ela vai te ajudar exatamente assim. O recrutador vai olhar: nossa, olha só essa pessoa aqui. Já tem o documento tal feito. Já está estudando francês há 1 ano. Já fez um teste de francês online. Essa é a sacada da carta de apresentação. Outra pergunta. Tem algum outro modo de conseguir um emprego ou só por esse recrutamento? É uma vez por ano? Bom, vamos lá. Existe outra maneira de conseguir essa oportunidade de emprego, ok? Os recrutamentos não acontecem só uma vez no ano. Já chegou a ter ano que teve 3. É exatamente isso. Porque tem as empresas privadas que o governo conversa com elas, as empresas privadas que fazem essas missões de recrutamento, elas fazem. Então, por exemplo, essa que está acontecendo agora, nesse momento está aberta a inscrição para as empresas que querem participar. Então, ela já está organizada para acontecer, independente se tiver uma empresa ou se tiver 10. Então, que é a Quebec Internacional, Quebec Intet, ela já está organizada para fazer. Então, o governo do Quebec, a área da saúde, vai lá e se inscreve nesse recrutamento. Então, ela participa. Só que o governo do Quebec é que também faz suas missões de recrutamento ela mesma. E também tem outra empresa, como a Talam Montréal, né, que executa esses processos de recrutamento especificamente para a área de Montreal, cidade de Montreal e região, que também o governo do Quebec vai lá, às vezes se inscreve nessa missão de recrutamento que acontece através da Talam Montréal. Então, às vezes pode ter 3 vezes no ano. Teve ano que teve 3. E esse ano já vai ter uma. Então, com certeza, ou não sei, né? Mas assim, a oportunidade é agora, gente. A oportunidade está aí. Né? Se prepara, estuda, se dedica, se inscreva,
que é assim que vai acontecer, que você vai obter um emprego. Não dá para esperar um momento ideal, eu vou querer quando eu ser fluente. Eu falo para muita gente, não precisa fluência. Eu vou ter quando eu tiver a situação econômica X. Gente, se vocês não mergulham, né, não vão fazendo as coisas que tem que ser feita, documentação, validação, isso aqui, né, às vezes deixando de sair no fim de semana para jantar fora, para pagar essa taxa, o momento X nunca vai chegar, porque não entra no Plano Canadá. Plano Canadá, uma vez que você entra, você vai, não tem como recuar, sabe? Deixa eu ler outra pergunta aqui. Salut, Lucas, esse recrutamento será de forma pessoal em São Paulo, isso mesmo. E caso seja qualificado, terá uma outra entrevista técnica, porém online? Muito bom essa pergunta, Mariana. Muito bom essa pergunta. Porque o que acontece? O que acontece? Que eu digo para todos, se inscrevam, se preparem e vão. Como eu falei, eles gostam do perfil brasileiro profissional. Mentorados que passaram comigo, que talvez no momento não estavam com um nível de francês muito bom, mas o currículo interessa, o perfil enfermeiro brasileiro é interessante. Eles falam assim, ok, a gente não vai te contratar nesse momento, mas a gente vai reter a tua candidatura, ok? E a gente vai te chamar mais para frente num outro momento para ver se você avançou no francês e concretizar a tua contratação. E aí isso acontece online. E já aconteceu com vários enfermeiros, tá? Então acho que é muito boa essa tua pergunta. Eles não deixam escapar. É essa sensação que eu tenho e eu posso afirmar. Eles não deixam. O enfermeiro que se inscreve, que faz tudo como tem que ser feito e que é convocado para uma entrevista e vai para a entrevista, é muito difícil a probabilidade de eles não reterem a candidatura. São as duas possibilidades. Vai passar lá na entrevista em São Paulo, ou se não tem o nível de francês, eles vão falar assim, ok, né? A gente vai reter a sua candidatura e vamos falar contigo mais na frente. E aí quando fala com o enfermeiro mais na frente, acaba concretizando a contratação. Muito legal, né? Muito bom isso também. Pergunta sobre recrutamento. Bom, vou responder essa, não é especificamente, né? Todos os custos da viagem e solicitação de visto é por nossa conta. Sim, é pessoal. É pessoal. Mas existe, quando você chega aqui no Quebec, restituição de várias taxas, de equivalência de estudos, até mesmo do pagamento de vistos. Mas esse ressarcimento é só quando você chega aqui, quando você está aqui já no Quebec. Outra pergunta, o resultado do teste online de francês deve ser apresentado na inscrição no dia da entrevista? É na inscrição. É na inscrição que você vai ter que colocar o teste ou fazer um teste online. Eu não cravo com certeza, porque já teve várias maneiras que aconteceu esse teste de nivelamento, como já falei aqui durante a live. Mas geralmente é antes, já para fazer uma pré-selecionada do nível de língua que eles pedem para passar pela entrevista. Então vai ser antes no momento que você faz a inscrição para efetuar, vai ter um período, vai abrir, daqui a pouco vai abrir a inscrição. Agora, como eu falei, são só as empresas que estão se inscrevendo para essa missão de recrutamento e logo em seguida vai abrir um período de inscrição. E nesse período de inscrição você vai ter que ter um teste ou fazer um teste direto na plataforma, como já aconteceu antes, para eles saberem qual que é o nível e já meio que separar um pouco quem que eles podem chamar. Alguma outra pergunta com relação ao recrutamento? Vamos lá, pergunta? Não tem pergunta. Ficou claro? Ficou legal, gente? Isso tem nos meus destaques. Eu estou respondendo questões com relação à missão de recrutamento. Não quero sair muito do foco. Senão eu começo a responder outros assuntos e vai longe.
Nos meus destaques eu falo bastante coisa daqui. Carga horária, salário. No meu canal no YouTube tem custo de vida, lazer, curso de idioma que tem aqui. Então tem muita informação que tem que ir lá consumir. E assim vai entendendo mais o processo, entendendo mais como é a província do Quebec aqui no Canadá. Bom, se não tem mais perguntas, volto a dizer, dia 19, 21, 23 de fevereiro, Semana da Enfermeira rumo ao Quebec, Canadá, onde eu vou contar esse caminho para vir aqui para a província do Quebec, Canadá, com a profissão, com salário já, não é estudo, não vai ficar pagando taxa de estudo, vai vir já com o emprego, recebendo em dólar, vai poder trazer toda a sua família. Como eu sempre digo, é a oportunidade de ouro que tem a enfermeira, o enfermeiro e o técnico de enfermagem que quer vir como preposé. Então, dia 19, 21, 23, Semana da Enfermeira rumo ao Quebec, Canadá. Link para se inscrever na minha bio. Valeu, gente. Até a próxima.